Inicia não. Boa noite a todos, que Deus nos ilumine e nós estamos adentrando na casa de vocês pelas portas virtuais do Centro Espírita Amor e Caridade de Pirapozinho. Que a bondade do Pai permita que enquanto nós estivermos em reunião possamos sentir a presença espiritual dos nossos mentores, dos espíritos familiares, de todos os espíritos que nos ajudam nessa trajetória tão difícil, nesse mundo que os espíritos superiores denominam de Vale de Lágrimas. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Nós vamos fazer a leitura de uma passagem de João, no capítulo 2, versículo 25. Ele diz: Ele bem sabia o que havia no homem. Sim, Jesus não ignorava que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o do São Vinícius para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelo gênio do mal, entretanto renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe boas novas concepções de grandeza e da exaltitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em aquinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda o quanto possas. O amigo divino sabe que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, na dificuldade do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender amorosamente as suas mãos. É na parte do Evangelho de São João muito interessante como não só Jesus, mas os espíritos superiores têm para nós somos transparentes para eles. Eles olham para a gente e já vê em nós aquilo que nós temos de bom e de negativo. Mas eles não levam em consideração o negativo, eles buscam a negatividade nossa para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a suplantar a essa negatividade. Então, nós devemos estar sempre em prece, sempre vigiando, para que nós possamos ajudá-los a nos melhorar. Porque nós ajudando os espíritos a nos melhorar, eles estão nos melhorando com equilíbrio, com paz, com amor. Essa noite vamos pedir pela Natália M. Ishikawa Longini, que está com problema de gravidez, muito delicada. A Pereira, a Dayana Rodrigues, ao Gilson Carlos Bicudo, agradecendo a Deus, a passagem dele foi difícil, a medicina terrestre com a medicina espiritual conseguiram fazer um processo operatório positivo, bom, e que daqui a um pouco a gente vai poder estar junto com o Gilson Bicudo. Ao Márcio Eli Gaudi, que está na UTI, com o coronavírus, entubado, numa situação muito delicada, muito difícil. A Roberta Zoleto Mastrocolo, que perdeu o emprego, foi dispensada do emprego, como muitos brasileiros, muita gente de todo mundo, mas com a graça de Deus ela vai conseguir encontrar de novo uma empregabilidade para ela, dando a ela sustentação e dignidade. E a nossa irmã Maria Júlia, que está com Covid, ela é uma pessoa nova, menina ainda, mas que ela suporta bem essa Covid. Que Deus a abençoe e abençoe a todos nós que estamos sempre em prece por nós mesmos e pelas pessoas que se preocupam conosco.
A parábola de hoje é a parábola dos primeiros lugares. É uma parábola interessante que fala sobre humildade. Muito interessante essa parábola. E assim Jesus falou essa parábola quando ele notou que estava montando uma armadilha para ele, convidaram ele para uma festa e depois ver como é que ele se portava na festa. Aí ele citou essa parábola naquele momento. Ela começa assim: ao anotar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Então Jesus era um observador. Ele observava todo mundo no entorno dele, as posturas, tudo, para poder dar ensinamento, um processo educativo e um processo de ensinamento. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar para não suceder que seja por ele convidado uma pessoa mais considerada do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Quer dizer, tem pessoas que entram na reunião, entram nas festas, entram nas casas, e vai para os primeiros lugares, para todo mundo ver, porque se acha com todo o direito possível do lugar. Ele não vê que naquele momento ele foi convidado e em que condições ele foi convidado, né? Por que ele foi convidado? Às vezes, uma pessoa mais importante é convidada e fica nos lugares mais de destaque. E então irás dar lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou e te diga, amigo, senta-te mais para cima, então isso será para ti uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo que se exalta será humilhado, e tudo que se humilha será exaltado, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, capítulo 14, versículo 7 ao 11. Então, Lucas registrou bem essa passagem de Jesus, né, naquele momento. A observação dele, sabendo que estava sendo testado pelas pessoas que o convidaram para ir àquela festa. É costume dos orgulhosos que querem ostentar grandeza ocupar na sociedade as posições mais distintas, tornarem-se salientes para atrair atenções. Jesus, que costumava frequentar certas reuniões em ocasiões que julgava próprias para estudar o caráter e a psicologia das gentes, antes de propor a seus discípulos a parábola da grande ceia, julgou de bom aviso ensinar-lhes que, mesmo com o convívio desse banquete espiritual, não deveriam pleitear os primeiros lugares, posição inadequada aos que devem observar estritamente a humildade, único meio de exaltação e de conquista do mérito. Nós estudamos nas primeiras preleções sobre as virtudes. E uma grande virtude que a gente vai conquistar quando nas últimas encarnações é da humildade. Então, sabendo nós que ao término dessa sequência de encarnações nossa, nós conseguiremos ir para um plano melhor, então vamos acelerar isso, vamos crescer em humildade, vamos fazer tudo aquilo que for necessário para que a gente possa mostrar para nós mesmos que somos humildes. Porque nós não precisamos mostrar para o outro que é humilde, porque é uma faceta de orgulho mostrar para o outro uma virtude. Para nós mesmos, assim, olha, cada dia que passa, eu estou mais humilde, eu estou mais receptivo às coisas dos outros, eu sou mais aceito por mim mesmo. Então, isso é humildade. Nenhum valor tem para Jesus os que se salientam pomposamente nos primeiros lugares e praticam todas as obras que aparentemente são boas para serem vistas pelos homens. Os que alagam seus filactérios, alongam suas fímbrias e gostam do primeiro lugar nos banquetes. Filactério é limite. Alaga o seu limite, quer dizer, teu limite é aquele, mas você acha que tem direito a mais limite. Então, para quem não sabe, filactério é limite. Alonga suas fímbrias.
e gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras na sinagoga, das saudações nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Isso é muito comum na casa espírita, a gente observa muito isso. As pessoas vão à casa espírita e muitas vezes tem um beneplácito espiritual, tem um merecimento, tem a vontade de Deus e consegue as coisas. E chega, passa na rua e não se preocupa em dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, nem pra... E as pessoas, às vezes, chegam na casa espírita e falam, a pessoa passou por mim, aqui nessa casa espírita foi agraciada e nem deu bom dia. Quer dizer, essa pessoa, ela quer, assim, a pulpos, quer que as pessoas reconheçam. E não é assim, não. Deixa as pessoas para lá, deixa, reconhecer ou não reconhecer, isso aí não voga em nada. O que voga para nós é fazermos o bem, fazemos a caridade, fazemos com amor, fazemos com satisfação, com equilíbrio. Agora, se a pessoa entendeu que é gratificada em função daquilo, ela tem as suas nuances, as suas formas, os seus momentos, e que ele pode demonstrar para a gente que é grátis. E na realidade nós temos que entender que nós não somos o dono daquela graça. O dono daquela graça é a pessoa mesmo, que tem o merecimento, é a vontade de Deus. Quer dizer, são os espíritos superiores que fazem com que as pessoas recebam aquilo que receberam, não nós. Então, se você acha que a pessoa tem que te agradecer de alguma coisa, você, como se fosse você que tivesse dado as coisas para a pessoa. E não é. É Deus, a vontade de Deus, é o merecimento da pessoa, os espíritos superiores que têm essa possibilidade de dar. Logicamente, através do médio, que seria nós pedindo, nós em prece, nós em harmonia, nós em equilíbrio, dando para a pessoa aquilo que a pessoa merece. Ninguém tem aquilo que não merece. Se conseguiu, é porque merece. O convívio da grande ceia deve ser sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso e, em vez de se recostar comodamente no primeiro lugar que encontra vago, em torno da mesa de banquete. Deve fazer-se como servo que, depois de bem examinar as iguarias, serve equitativamente aos convívos, segundo o paladar de cada um deles. O paralelo de comparação dele foi muito interessante. Aquela pessoa que está servindo a mesa, coloca a mesa em função daquilo que a pessoa gosta, da pessoa quer. Quer dizer, antigamente as pessoas se conheciam, sabiam qual o gosto da pessoa, porque aquela pessoa quer aquilo. Hoje fica muito difícil. Então, quando a gente vai numa festa, vem os pratinhos de tira-gosto, vem a alimentação. Aí na alimentação que você escolhe que você quer comer. Mas no tira-gosto não, vem o que eles têm lá para oferecer, para todo mundo é igual. Então não tem uma diferenciação não. Ele continua assim, a cadeira de Moisés, o estudante do Evangelho já o sabe, não deve ser ocupada pelos novos convívios da grande ceia, para que lhes não seja aplicado o libelo condenatório pronunciado pelo mestre contra os escribas e fariseus, como está em Mateus capítulo 23. A sentença do mestre, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, tem estrita aplicação a todos os que já receberam a palavra de Jesus em espírito e verdade. Então a sentença do mestre é clara, o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Essa humilhação não é aquela humilhação negativa, é uma humilhação positiva. Você se coloca na tua altura. Aí se a pessoa reconhece em você uma altura maior, te chama e te evidencia perante a sociedade. Senão, você vai ficar na tua altura. E você tem que ficar contente, tranquilo, porque foi convidado. Só ser convidado já é uma tranquilidade. Na parábola do bom servo está escrita a obrigação dos que desejam os primeiros lugares espirituais. Não é por ocupar os primeiros lugares na sociedade que os obteremos. Ninguém pense galgar as eminências da glória sem haver prestado seus serviços à causa da verdade,
sem ter experimentado para tal fim provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vencido o mundo com suas enganadoras miragens. Quer dizer, nós temos, para nós conquistarmos nossa altura, nosso galardão, nós temos que passar por provas. Por isso que o mundo é mundo de prova e expiação. Nós estamos escapando desse mundo de prova e expiação, entrando no mundo de proposta de regeneração. Quer dizer, se você já passou por prova e expiação e você augurou aí a mundo de regeneração, que você galgou um degrau evolutivo. Então você tem que fazer a proposta de regeneração naquele novo mundo bem melhor do que o mundo de prova e expiação. Por isso que essas provas e expiações são importantes para nós, para o nosso crescimento. Ninguém pense em galgar as eminências da glória sem haver prestado seu serviço à causa da verdade, sem ter experimentado para tal fim prova difícil de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vencido o mundo com suas enganadoras miragens. Os primeiros lugares espirituais são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles em que somos servidos, mas os que dão o ensejo de servir. A gente volta para a prece de Francisco de Assis. Ele fala, o mestre é melhor dar do que receber. Quer dizer, quando nós damos, quando nós servimos, nós somos muito mais importantes do que quando somos servidos, mas os que nos estão em condições de servir. Logicamente que nós nos colocaremos sempre à disposição para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e para facilitar a vida das pessoas que estão pedindo para nós ou estão naquelas condições de que precisam do atendimento fraterno. O contexto da parábola dos primeiros lugares. Os versículos que precedem essa parábola, do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, revelam com clareza o contexto em que a parábola dos primeiros lugares foi contada. Tratava-se de um sábado, um dia que os judeus costumavam realizar uma importante ceia. O texto bíblico nos informa que um dos principais dos fariseus havia convidado Jesus para um desses grandes almoços. Era comum que vários convidados comparecessem nesse banquete. Esse homem que convidou Jesus, possivelmente era alguém abastado de bens, conforme Lucas, capítulo 14, versículo 12. Então, estavam armando uma armadilha para Jesus. E o fariseu era pródigo em armar armadilha para Jesus, tentando desmistificá-lo. Então, ele foi nesse almoço. E apesar do convite parecer amável, podemos perceber que as intenções daquele anfitrião e de seus colegas fariseus não eram as melhores. Eles estavam observando Jesus atentamente para que pudessem descobrir algum motivo para apresentar uma acusação contra ele, como está em Lucas, capítulo 14, versículo 1. Os versículos que se seguem, segundo a sexto, mostram Jesus curando um homem hidrópico. A hidropisia é uma situação que naquele tempo tinha muito, acúmulo de água nos tecidos, né? Quando acumula água, a pessoa tem processo de hidropisia. Então, é uma doença, é um mal que é curável. Hoje operam, né? Tem encapsulado, não encapsulado, tem uma série de possibilidades de hidropisia. Mas antigamente aparecia bolhas na pele das pessoas, então que dava um mal, assim, a pessoa via com maus olhos aquilo, não gostava de ver aquilo. Então, o sábado, como era um dia que não podia fazer nada, Jesus estava curando no sábado. Os versículos que seguem, versículo 2 a 6, mostra Jesus curando um homem hidrópico em meio a uma discussão sobre a legitimidade de curar um doente no sábado. Quer dizer, ele estava curando a pessoa de hidropisia no sábado. Alguns comentaristas defendem que aquele homem doente foi colocado diante de Jesus de propósito, ou seja, os próprios religiosos o colocaram ali como um tipo de armadilha na qual esperavam que Jesus caísse. Jesus não era bobo, espiritualmente ele era muito elevado, mediunicamente ele era completo, ele sabia quando chegava no lugar que as pessoas estavam amando ou não para ele. Então, ele
sabia que passaria por aquela prova, para aquele momento, ele fez o que tinha que ser feito, ele fez a caridade que ele fez, sábado ou não, ele fez a caridade e a pessoa se curou. De fato, essa possibilidade existe, porém de forma alguma podemos afirmá-la com certeza, pois também não era comum que alguém entrasse em uma celebração sem ser convidado. Quer dizer, naquele tempo existia muito penetra. Hoje nós chamamos de penetra, então a pessoa que não foi convidado está numa festa. E as pessoas iam lá, hoje tem almoço, tem comida, tem uma boda qualquer na casa de fulano, vou lá. Ia lá e simplesmente ia lá. Após a narrativa do milagre do triunfo de Jesus sobre os religiosos que ficaram calados diante dos questionamentos dele acerca do sábado, Lucas nos informa que o Nosso Senhor começou a reparar na forma com que os convidados daquela ceia estavam escolhendo os lugares em volta da mesa. E diante disso contou a parábola dos primeiros lugares. Então, essa parábola é chamada parábola dos primeiros lugares, exatamente chamando a atenção das pessoas que querem aparecer. Naquela época, na sala onde celebrava a ceia, havia uma mesa abaixo cercada de divãs que tinham a capacidade de acomodar 3 pessoas. E esses divãs eram colocados em forma de U ao redor da mesa, que era retangular. Então, idealizem naquele momento. Você chega numa sala onde vai ter o almoço, tem um divã em forma de U, que tem 3 lugares. O lugar do meio é a pessoa mais importante. O lugar da esquerda, a segunda pessoa importante. O lugar da direita, a terceira pessoa importante. Olha bem, como é que uma pessoa pode chegar e sentar lá, sem ser convidado? Porque sentava na mesa, então o dono da casa acomodava as pessoas. Fulano, senta aqui, fulano ali, fulano ali. E colocava cada um em função da sua altura, da sua importância. Então, tudo isso, para nós, assim, é motivo de observar, de entender, de estudar como era a cultura daquele momento, naquela comunidade judaica lá. Na posição central da mesa, isto é, na cabeceira, ficava a pessoa de maior importância. Ao seu lado esquerdo ficava a segunda pessoa em importância e do lado direito a terceira pessoa em importância. Assim, o divã à esquerda da cabeceira da mesa era o segundo em honra, e depois vinha o divã da direita e assim sucessivamente durante toda a extensão da mesa. Então, é coisa muito importante, como sentar, onde sentar, por que sentar. Agora, o dono da casa, que era o anfitrião, que estava recebendo as pessoas, ele simplesmente colocava as pessoas em função da que ele classificava como pessoa de importância. Essa era uma regra de hierarquia social que orientava os judeus naquela época. Entretanto, na ceia em que Jesus estava, essa regra parecia estar sendo ignorada e os convidados estavam demonstrando todo egoísmo, orgulho e preconceito na escolha dos lugares. Quer dizer, eu vou sentar em tal lugar porque eu não quero fulano do meu lado. Isso é preconceito. Vou sentar no lugar mais importante, é o orgulho e egoísmo. Mostrando assim que a pessoa tem muita importância e aí não tem importância, pelo menos naquele momento, naquela comunidade, naquele grupo, não tinha importância. A explicação da parábola dos primeiros lugares. Diante daquele clima de soberba e arrogância, Jesus começou a contar a parábola dos primeiros lugares. Na parábola, Jesus usa a figura de uma festa de casamento, uma celebração onde as regras devem ser observadas, ainda com mais rigidez. Aquela reunião era um almoço, era simplesmente um almoço, que os fariseus montaram para atrair Jesus para uma armadilha. Mas Jesus contou uma parábola de um casamento, que era uma importância. São 3 coisas importantes na vida de uma pessoa: o casamento, o nascimento e a morte. O casamento é muito importante, sabe? Apesar que hoje as pessoas não dão tanta importância ao casamento, mas ele é uma união muito importante para as pessoas. Isso é uma situação em que nós devemos ter, assim, o convidado do casamento são pessoas que as famílias do noivo e da noiva têm alto respeito, porque então vai mostrar para a sociedade. E quando vai no tratamento religioso, a pessoa já casou no civil, quer dizer, já casou perante o Estado,
que a coisa mais importante, você não pode casar no religioso se você não casou no Estado. Porque o Estado é laico, o Estado não tem religião. Então, antigamente, assim, misturava a religião católica, que o Estado era católico, com o Estado e fazia a solenidade na igreja. Hoje não. Hoje a pessoa tem que ir no cartório fazer o seu casamento. Casou, agora vai apresentar para a sociedade, principalmente a sociedade do noivo e da noiva. Aí vem pessoal de todo lugar para a festa de casamento. E aí Jesus aproveitou a festa de casamento para dar como exemplificação naquele momento. Jesus aconselha que em tal festa não é prudente que alguém se apresse em ocupar um lugar de grande honra, pois é possível que o anfitrião tenha convidado uma pessoa ainda mais eminente e quando tal pessoa chegar à festa não restará outra alternativa ao anfitrião a não ser pedir para que quem sentou no lugar que não lhe era destinado que saia e ocupe o lugar inferior. Hoje, nas festas, mais perto do onde vai ficar o noivo e a noiva, são as pessoas mais importantes. Quer dizer, não é bom tom, nem educativo, que as pessoas entrem numa mesa, num salão de festa, e vai sentar perto do bolo, perto de onde vai ficar o noivo e a noiva. Não é bom. Fique lá atrás, ocupe nas cadeiras que fique bem longe. Se a família entender que você tem importância, te convida. Ô fulano, chega mais para cá, vem aqui. Apesar que quando a festa é bem organizada, na mesa tem família tal, família tem escrito o nome das famílias, já como o pressuposto maior da escolha do local e das pessoas. Então, isso é muito importante também, que uma festa bem organizada, as pessoas têm a possibilidade de encontrar o seu lugar já demarcado, já feito pela pessoa que montou a festa, logicamente orientado pela família. Jesus aconselha que em tal festa não é prudente que alguém se apresse a ocupar um lugar de grande honra, pois é possível que um anfitrião tenha convidado uma pessoa ainda mais eminente e quando tal pessoa chegar à festa, não restará outra alternativa ao anfitrião a não ser pedir para que quem sentou no lugar que não lhe era destinado que saia e ocupe o lugar inferior. Obviamente, essa pessoa ficará muito envergonhada pela humilhação em sua própria soberba, que se submeteu. Jesus exorta que é muito melhor que a pessoa ocupe primeiramente o lugar inferior para que, quando o anfitrião chegar, possa convidá-lo a ocupar um lugar e mais importante, sendo esse então honrado diante de todos os convidados. E qual o significado dessa parábola? Então, o que Jesus falou naquele tempo, para nós hoje é muito importante. Se você foi convidado para um casamento, batizado, aniversário, qualquer coisa, um almoço de confraternização, ocupe o lugar que você mereça. Logicamente, do mais para menos. Assim, eu mereço estar lá na frente. Não, mas eu não vou ficar aqui no meio, vou ficar aqui atrás. Se o dono da festa, que me convidou, entender que eu devo aproximar, então vai me chamar, ou você está sentado aqui, senta lá na frente, com educação, com equilíbrio, com paz. O significado da parábola nos primeiros lugares é bastante claro e fica expresso na sentença do versículo 11, onde lemos, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. A sociedade hoje é uma cidade eclética, uma sociedade que não considera. Antigamente, assim, a gente conhecia as pessoas pela família. Ah, família fulana, família fulana. Hoje quase não se nota a palavra família. As pessoas têm importância em função dos preceitos da sociedade. Então, se for um cargo político, se for um cargo, mesmo que seja um cargo que não político, uma figura da sociedade, um delegado, um juiz, ele é convidado para se aproximar pela posição dele, não pela família ou pela estrutura que ele tem na sociedade. Então, hoje nós temos que ter muito cuidado quando nós fomos convidados, sabe? E quando levar um presente, a sorte que agora levar presente está mais tranquilo, porque na entrada você põe o presente numa mesa
e com um bilhetinho, com um cartão, fulano que tal, entregou o bilhete. Antigamente as pessoas viam aqueles na frente de todo mundo, mostrando o presente, era uma forma de se exaltar. E não é, hoje não tem mais sentido esse processo de exaltação. O significado da palavra, em primeiro lugar, é porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus estava ensinando nessa parábola uma importante lição sobre a humildade e a autodepreciação. A lição principal dessa parábola é o mesmo ensino transmitido em um dos provérbios do rei Salomão, que diz: não te glories na presença do rei, nem te ponha no lugar dos grandes, porque melhor é que te digo, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que teus olhos já viram. Como está em Provérbios, capítulo 25, versículos 6 e 7. Se você for notar bem, a Bíblia é uma compilação de já escritas antigas, é reinterpretação. Poucas coisas na Bíblia são naturais, são novas, e que no caso aí, ele pegou em Provérbio do rei Salomão e fez a postura dele nessa parábola que nós estamos lendo hoje. Agora, no provérbio diz, não te glories do rei, que antigamente o rei era mais importante, nem te ponha no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhados diante do príncipe que os teus olhos já viram. Então, essa passagem de provérbio de Salomão, isso é muito importante, que a gente note e veja que muitas coisas da Bíblia, no Novo Testamento, foi compilado do Velho Testamento. Muita coisa do Velho Testamento foi compilado de outros grupos religiosos. Então, nada é novo, porque nós não mudamos muito. Se você vai se identificar em todas as 35 parábolas que nós vamos estudar, escrito há 2000 anos atrás, você consegue encaixar isso hoje. Na realidade, nós não mudamos muito. Nós somos a mesma pessoa, com nossos orgulhos, vaidade, tudo, e que os espíritos superiores nos convocam, nos conclamam a sermos humildes e trazem esses conhecimentos aqui. Obviamente, os escribas e fariseus conheciam muito bem essas palavras, porém certamente as ignoravam com frequência, pois o próprio Jesus, em outras ocasiões, alertou para o fato que eles amavam os lugares de destaque, como está em Mateus, capítulo 23, versículo 6, Marcos, capítulo 12, versículo 38 e 39, e Lucas, capítulo 20, versículo 46. Então, os escribas e fariseus sabiam disso. Sabiam dessa máxima que Jesus fechou nessa parábola. Então, eles realmente estavam amando para Jesus. Logo, muito apropriadamente, Jesus finalizou a parábola com as palavras do versículo 11. Um ensino tão importante que também aparece na conclusão da parábola do fariseu e do publicano, como está em Lucas, capítulo 18, versículo 14. Em outras passagens bíblicas, como está em Mateus 23, 12, Jó 22, 29, Tiago 4 e 6 e Pedro 5, 5. Esse ensino expressa uma verdade bíblica que pode ser conferida por toda a Escritura. Temos vários personagens bíblicos que provaram na prática esse ensino, como, por exemplo, a princesa Jezebel, o rei Nabucodonosor e Herodes Agripa I, exaltados que foram humilhados. Enquanto José no Egito e Ana e o próprio publicano da parábola são exemplos de humilhados que foram exaltados. Para quem não sabe a história de José, os irmãos jogaram dentro de um poço e venderam como escravo para os egípcios. E lá ele adivinhou os sonhos do faraó sobre as 7 pragas do Egito. E depois ele chegou à classificação quase que de rei, quase de faraó lá. Então ele foi humilhado pelos próprios irmãos e foram
Por fim, ainda que a exaltação não venha nessa terra, a história do rico e do Lázaro prova que tanto a exaltação quanto a humilhação final e plena se dará na vida por vir, como está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 31. O ensino que também foi compreendido pelo levita Asaf, como está em Salmos 73. Ora, para nós que acreditamos no processo reencarnatório, que a gente vai, nós estamos no interregno, que a nossa vida real é a vida espiritual, nós entendemos que nós vamos ganhar muito no mundo espiritual se nós formos humildes aqui. Vamos perder muito no mundo espiritual se formos orgulhosos aqui. Aquela passagem do rico e do Lázaro é muito importante. Não que nós temos que sofrer igual Lázaro, que era um lazarento, que era uma pessoa que tinha uma doença de pele muito grave, né? Não é isso não. Mas nós temos que passar por sofrimentos, aceitar os sofrimentos para poder crescer no mundo espiritual. Apesar da parábola terminar no versículo 11, o ensino de Jesus continua nos versículos seguintes. A parábola foi dirigida aos convidados, mas a lição presente entre os versículos 12 e 14 foi direcionada ao anfitrião. Quer dizer, Jesus fala, assim, ele foi muito claro naquele momento. Ele fez uma parábola que teve duas partes. Uma parábola foi convidada, você não escolhe os lugares que não te cabem. E outra parte foi para o anfitrião, você deve colocar as pessoas no lugar certo. Então, isso é muito importante para não criar constrangimento entre o anfitrião e entre os convidados. Para ele, Jesus ensina que não deve convidar pessoas para a sua ceia apenas com a intenção de ser recompensado. Jesus havia notado que naquele banquete havia muitas pessoas importantes que competiam uma com as outras em busca do lugar mais honrado. Hoje, as pessoas convidam as pessoas, às vezes não tem tanta intimidade, mas em função dos presentes que ganham. E é a mesma coisa que aconteceu. As pessoas naquele momento, a ideia de recompensa é uma ideia de receber presente. Tá? Então, isso é muito importante, desde aquele tempo até hoje. Jesus diz ao anfitrião que convide também as pessoas oprimidas. Ele não estava dizendo que só era lícito convidar os oprimidos, mas com essa exortação ele estava chamando a atenção para a necessidade do amor desinteressado, da compaixão para com o próximo e do espírito de humildade. Em outras palavras, Jesus estava alertando sobre a importância de se dividir recursos com aqueles que nada têm de diferente das pessoas importantes, que poderão recompensar. Quando se age com compaixão para com os oprimidos, a recompensa vem do próprio Deus, como está em Mateus, versículo 25, capítulo 34 a 50. Quais são as lições da parábola do primeiro lugar? A lição principal da parábola do primeiro lugar, certamente, é sobre a importância da humildade, e o ensino que se segue com o conselho do anfitrião é uma exaltação ao amor desinteressado, dispensado ao próximo. Toda a parábola de Jesus tinha uma lição, implícita ou clara. Né? Então, nesse momento, a lição principal da parábola dos primeiros lugares é sobre a importância da humildade. Temos que manter um processo de humildade. E que se goste, não adianta fazer uma humildade que eu renegue aquilo, em que eu abomine aquilo. Eu tenho que gostar, eu sou humilde e estou tranquilo na minha humildade. E o ensino que se segue com o conselho ao anfitrião é uma exortação ao amor desinteressado, dispensado ao próximo. Quer dizer, no momento que você coloca uma mesa e que cadeiras dizem a posição em que as pessoas estão, e que isso leva a ferro e fogo, sem que as pessoas cumpram aquilo, é uma forma em que você está alijando as pessoas que você não tem consideração e respeito. A humildade é indispensável aos verdadeiros seguidores do Cristo. Quando somos verdadeiramente humildes, não nos resta qualquer outra possibilidade a não ser reconhecer que em nós mesmos não há qualquer motivo de vanglória, como está em Romanos, capítulo 3, versículo 27. Paulo, quando escrevia as cartas, ele sempre tocava nas virtudes. Isso é muito importante.
e em virtude, em função da necessidade do agrupamento. Para os habitantes de Corinto, ele escrevia uma coisa, de Éfeso, outra coisa, de Roma, outra coisa, para os judeus, outra coisa. Então, em função da necessidade daquele grupo, ele escrevia as suas cartas, tentando buscar naquele grupo a necessidade de uma virtude, de um crescimento. A regra dos assentos importantes é bem simples, porém amplamente ignorada por muitos cristãos. Infelizmente, até mesmo dentro das comunidades cristãs, existem pessoas que estapeiam em busca dos primeiros lugares, pois precisam de reconhecimento, de honra e de glória por parte dos homens. Esse não é um comportamento condizente com o verdadeiro caráter cristão, que revela o fruto do Espírito Santo produzido em nós. O cristão genuíno é capaz de reconhecer que a cruz do Cristo é seu único motivo de glória. A doutrina espírita, ela conversa muito sobre o Cristo. Nós somos um grupo cristão e nós devemos assim, guardar para nós uma imagem do Cristo, não de sofrimento, uma imagem de mansuetude, de tranquilidade, de harmonia, de equilíbrio, de paz. Reconhecer que a cruz do Cristo é o seu único motivo de glória é uma coisa muito duvidosa. Mas reconhecer a palavra do Cristo, reconhecer a tranquilidade do Cristo, as lições do Cristo, isso sim é muito importante para nós. Então, assim, o texto, normalmente os textos descritos falam muito sobre a cruz do Cristo. Mas não seria de bom ouvido se guardar o sofrimento daquele homem em função daquilo que ele passou. Mas guardar as mensagens, a verdade, tudo aquilo que ele trouxe para nós de bom, de positivo, de harmônico. Então devemos ter muito cuidado com a nossa adoração ao Cristo. Os lugares mais inferiores revelam uma possibilidade maravilhosa, isto é, ser convidado a ocupar uma posição mais importante, já que, para quem ocupa a posição mais inferior, seu único rumo possível é para cima, já os lugares superiores podem revelar uma possibilidade aterrorizante, ou seja, a terrível humilhação de ser convidado e deixar o lugar de honra é melhor que ser humilde em uma posição inferior do que um usurpador em uma posição superior. Em política a gente vê muito isso. Tem político que tem 30% dos votos já garantido. Ele trabalhando ou não. Ele tem que trabalhar muito para ter 31, 32, 33. Outros políticos não têm voto nenhum. Tendo 10% de voto, ele realmente conseguiu 10% naquele pleito. Assim é a pessoa que está assim, de altíssimo nível. Ele está no máximo, a tendência é cair. Isso é muito importante quando a gente recebe as pessoas no nosso atendimento fraterno e que as pessoas falam para nós que quando era novo, ele era convidado sempre e tal, agora abandonaram, esqueceram. Ora, a gente vê que aquela pessoa tinha um status grande, um status elevado, mas tem um momento que o status cai, por idade, por perder o seu apoio na sociedade, por uma série de razões. Então a gente nota que a gente lê essa palavra para a pessoa, a palavra dos lugares, para a pessoa entender que a humildade é muito importante. Ainda bem que ela conheceu a humilhação para poder exercitar a humildade. Isso é importante para as pessoas, para nós que fala, para todo mundo que está ouvindo, isso é muito importante. Outra lição interessante é quando repartimos nossos recursos com aqueles que nada têm, desfrutamos do grande privilégio de contemplar a alegria que é no olhar de quem é abençoado. O ensino bíblico é muito claro no que devemos demonstrar hospitalidade para com os necessitados, como está em Romanos, capítulo 12, versículo 13, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E quem entende dessa norma bíblica certamente compreende na prática a verdade que é nas palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar
do que em receber, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Ora, se nós damos, já temos possibilidade de dar. Assim, isso é muito importante para nós. Que muitas vezes nós damos as coisas e damos as costas. Esqueçamos de olhar nos olhos das pessoas, de ver as pessoas como elas são, como elas reconhecem aquela pessoa. Isso é muito, muito, muito importante. A gente doar olhando nos olhos, não do olhar assim, eu já fiz minha obrigação, tchau, dá as costas e vai embora. Isso é uma forma de humilhar as pessoas e as pessoas sentem que você deu por obrigação. A obrigação não interessa qual foi, mas foi uma obrigação, foi, e foi muito negativo. Então, dentro dessa parábola que fala sobre humildade, para o dono da festa, para os convidados, para nós que somos sempre os convidados, isso é muito importante, que a humildade é o primeiro caminho e o último caminho do Espírito quando chega aqui na Terra. Quando nós reencarnamos, e nós pedimos a reencarnação, a prova da humildade, é uma das provas mais difíceis que tem da gente passar. Mas sem passar por ela, não haveremos de conquistar a nossa vaga no mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe, é isso que eu tinha que falar. Hoje a Andréa não pôde vir, eu tive que fazer a preleção sozinho, leitura sozinho. Então, eu pedi a Deus pelo bem-estar da Andréa e mais uma vez pela Natália, M. Ishihara Longini, porque ela está com um problema sério de parto, né, de gravidez. A Jane Pereira, a Daiane Rodrigues, ao Gilson Carabicuda, agradecendo a Deus pelos beneplácitos que ela recebeu. Ao Marceli Galdin, que está incubado na Santa Casa com o Covid. A Roberta Zoreza Mastrocolo, que perdeu o emprego, mas com a graça de Deus vai conquistar de novo o emprego. E a Maria Júlia, que também está com Covid, bem mais leve, mas com Covid. E são pessoas que realmente têm que refletir muito sobre a sua vida, refletir graciosamente. E que Deus nos abençoe, nos ilumine, proteja a nossa casa, proteja todos vocês que estão assistindo pelas portas virtuais do Centro Espírita Amor e Caridade. Proteja a família de vocês, dê a cada um de nós a possibilidade do encontro consigo mesmo em possibilidades espirituais mais elevadas. Que a paz de Deus esteja conosco, que os grandes espíritos que assistem a nossa família estejam sempre fortalecidos, não permitindo que espírito encarnado ou desencarnado venham perturbar o nosso andamento espiritual. Que Deus nos ilumine, nos proteja, nos ampare hoje e sempre, que assim seja.